Gente, fui desafiado aqui durante 20 minutos. Meu Deus do céu, é quase um milagre eu falar 20 minutos. Só 20 minutos, né? A compartilhar o que tem no meu coração. Enquanto o Gabriel estava falando ali, eu me lembrei de um tempo que eu estudava para concurso. Eu morava acho que no Terra Nova 3 e eu estudava para concurso. E todos os dias, 6 horas da manhã, eu saía a pé, ia até a FAG, estudava até o meio-dia, para casa almoçava e estudava até a FAG fechar. E eu me lembro que todos os dias eu voltava da FAG e na minha cabeça eu via um cara pregando, eu via um cara chorando e uma ousadia, eu falava, e eu chorava muito, eu chorava compulsoriamente, pensando, Deus, por que eu estou estudando para concurso se eu estou aqui vendo uma versão minha lá no futuro? E eu não entendia isso, e aquilo, cara, aquilo consumia meu coração. E teve um dia que Deus falou para mim bem assim, William, existem pessoas que eu tenho escolhido e escondido. E às vezes você olha pessoas como o Gabriel testemunhando aqui com palavras proféticas em cima dele, e você tem palavras proféticas dentro de você, mas você pensa assim, Deus, eu não estou apto, eu não me vejo apto, mas parece que tem um leão rugido. Eu estou aqui para te dizer que Deus tem escolhido e escondido pessoas, e mais cedo ou mais tarde Ele vai tirar você do meio da malhada, e vai expor você para o mundo. E essa semana Deus falou comigo através da vida do Ian, de novo. Hoje é aniversário do Ian, do meu filho mais velho, e ontem foi festinha na escola dele. Ele falou, pai, eu quero que toda festa seja a temática de Jesus Cristo, e eu quero ir de Jesus Cristo. De novo, esses dias foi festa fantasia, ele foi de Jesus Cristo. Aí chegou lá, e eu falei, Deus, não é eu que faço isso, eu sei que a igreja mobiliza, mas existe algo especial, e o Espírito Santo falou para mim, é a minha pressa que é especial. E quando eu olho o Ian, e eu penso que Deus tem pressa, eu olho para vocês e já vejo os campos brancos já. Eu já vejo vocês indo e fazendo aquilo que Deus quer que vocês façam. Já chegou a hora de a gente abandonar as nossas desculpas e ir mesmo com medo. Tá com a perna tremendo, vem aqui e faz com a perna tremendo. Sabe tocar mais ou menos, vai e faz da maneira que você pode fazer. A gente foi capacitado pelo Espírito Santo para ir pregar o Evangelho. E nós precisamos assumir essa responsabilidade. A gente precisa assumir, porque existem pessoas lá fora que dependem daquilo que existe dentro do teu coração. Então, se por enquanto você sente algo borbulhando dentro de você, e você fala, Deus, mas ninguém me vê, eu não sou usado por nada, espere. Vai chegar um dia que Deus vai falar, filho, chegou um momento. Quem estava lá no Fire viu que o Ronan falou para o pastor, pastor, chegou o momento, é agora. Ele sentiu algo dentro dele, que trazia ele para fora. Eu senti isso, eu tenho certeza que o Tiago sentiu isso. É um comissionamento que aquele leão que está dentro de nós, Deus coloca para perseguir a gente. Vai falar, você vai ficar aí? Eu vou colocar um leão perseguindo você, vamos ver se você não vai fazer minha obra. E é maravilhoso, dá medo às vezes, é desestimulante muitas vezes, não é flores todos os momentos, mas quando você ouve um testemunho, quando você ouve pessoas se rendendo, quando você é usado por Deus, você fala, Deus, eu entendo porque eu fui chamado, não é sobre mim, não é sobre o que eu passei, não é sobre os meus traumas, não é sobre o que a vida fez comigo, não é sobre o que as pessoas dizem ao meu respeito, mas é sobre o que Deus colocou dentro de nós em Gênesis no capítulo 2, a imagem e a semelhança do Criador. Então quando você sair daqui, olhar no espelho, eu quero que você se desafie a falar, Deus, eu sou tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim. Amém? E nesses poucos momentos que eu tenho para compartilhar com vocês, eu queria trazer uma palavra bem específica. Cadê a galera do Dunamis aí? Ixi, vocês foram mais pentecostal. Cadê a galera do Dunamis aí? A galera do Eleve? A galera do Fire Camp? Nós, quando participamos de momentos assim, gente, tem um objetivo só. E o objetivo de todas essas mobilizações é o envio.
Você foi para o Fire Camp para que Deus despertasse algo dentro de você, para que você fosse enviado. Vocês foram para o Dunamis, vocês foram para o Eleve, vocês vêm à igreja, e esses momentos eles são tão marcantes, mas eles têm um objetivo principal: vá e faça. Nós não temos um objetivo em montar um clã superpoderoso e ungido, onde Deus derrama as maravilhas uma vez por ano. Não, não somos uma seita, não. Deus, Ele usa esses momentos e essas metodologias para trazer algo intenso e profundo em nós, para despertar a gente e falar: ei filho, eu preciso que você vá. Ah Deus, mas eu não sei o que eu vou falar. Vá. Ontem ou hoje, eu não sei, ontem ou hoje eu estava falando com uma pessoa, e a pessoa falou bem assim, que Moisés, mesmo gago, foi lá e fez, e ele tinha uma vergonha de falar e chamou o irmão dele, o primo, o Arão, o irmão. Ele poderia ter sido curado, ele optou em chamar o irmão. Deus tem todo o poder para fazer o que Ele quiser com quem Ele quiser. Ele poderia falar: Deus, beleza, eu quero ser curado, então começa por mim. Eu não falo bem, algumas pessoas dizem que ele era gago. Falo: Deus, eu começo por mim aqui. Através da ousadia dele, ele poderia ter feito diferente. Às vezes, gente, nós vamos ter desculpas, medos e frustrações que vão terceirizar, mas que Deus coloque hoje um despertar em você e uma autorresponsabilidade. Deus, comece por mim. Faz em cima do meu medo, faz em cima do meu trauma, faz em cima das minhas dúvidas, mas faz em mim. E existem duas coisas, gente, que eu preciso falar para vocês que é extremamente importante. É ungido os acampamentos, é ungido o Fire, mas na segunda-feira, parece que uma geladeira está do nosso lado ali, esfriando todo o nosso espírito. E a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe o que buscar, a gente não sabe, não tem uma palavra ungida, não tem um anjo fazendo um fundo sonoro, trazendo palavras, eis que te digo, não tem nada disso. Às vezes vocês ouvem eu ou outras pessoas contando um testemunho, mas é a nossa versão pentecostal. Deus falou, mas na verdade no dia a dia não é bem assim. No dia a dia é: Deus, me dá um sinal, me mostra, dá um arrepio, mas o arrepio tem que ser do lado direito. Enfim, a gente não sabe, porque no dia a dia é difícil. E muitos de vocês saíram desses encontros, vão sair da vida de vocês com ideias. Existem ideias dentro de Deus: eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo para fazer isso e fazer aquilo, e eu não sei se é do Senhor. E isso passa muito dentro da minha cabeça. Toda vez que eu passo por um processo assim, tipo acampamento, eu saio dali borbulhando de ideias, falando: Deus, eu poderia fazer isso, eu poderia juntar tal pessoa e a gente poderia fazer isso. E quando eu vejo, eu já tenho 1 milhão de ideias que eu já não sei se é Deus falando ou se é eu falando. E eu tinha até uma outra mensagem para pregar hoje, mas isso saltou aos meus olhos, porque isso é extremamente importante para vocês entenderem como a vida cristã de vocês vai perpetuar a partir de cada acampamento, a partir de cada palavra profética que as pessoas impõem as mãos e liberam sobre a vida de vocês. E a primeira delas, gente, é que vocês precisam entender que nós somos corpo, alma e espírito. Então existe uma alma dentro de nós que fala assim, que dá a ideia, que sente as coisas, mas que está lutando contra aquilo que o Espírito Santo também está falando. E nesse falar e não falar, às vezes a gente perde o time de falar as coisas que a gente devia falar para as pessoas. Essa semana um rapaz me testemunhou no nosso GIA que ele sentiu de orar por um cara que estava com não sei quantas pontes de safena no coração, e ele não orou. Eu falei: Deus, faz surgir uma outra oportunidade antes que esse homem morra, porque senão a gente fica com aquilo: Deus, eu não falei, o cara morreu e agora não tem mais tempo. E às vezes acontece isso, gente. Às vezes acontece isso e a gente fica naquela: vou ou não vou, é Deus ou não é, a ideia que eu tenho que fazer é sua ou não é sua. E algo saltou aos meus olhos. Tem um versículo que diz, lá em Abacuque, não é Abacuque não,
Lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, não precisa abrir nem ligar sua Bíblia, eu vou ler aqui. Diz que assim: porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais aguda do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Muitas vezes eu paro em frente a sonhos, projetos, ou até mesmo se eu entro em ministérios ou se eu saio de ministérios e pergunto: Deus, o que eu devo fazer? E gente, eu sou craque em ouvir a minha alma. A minha esposa está em algum lugar, ela vai confirmar. Eu sou campeão em falar: foi Deus que falou, e depois Deus olha e fala: não falei nada. E eu tenho que voltar. Só que uma coisa que eu aprendi, gente, eu quero que vocês aprendam. Eu não levo 2 minutos para ter que voltar atrás, consertar, pedir perdão, lavar o pé. Cara, minha humildade, eu falo: Deus, eu não sou nada. O que as pessoas pensarem de mim: o cara está se humilhando, eu não estou nem aí. Se eu fiz errado, eu vou lá e conserto. Erre rápido, conserte rápido. Às vezes você vai errar, às vezes você vai falar pelos cotovelos, às vezes você vai falar: Deus que falou, e daí você vai ter a oportunidade de pegar o microfone e falar: não, Deus não falou nada. Nós estamos numa caminhada de aprendizado, mas nós precisamos criar o hábito de ler a Bíblia. Nós estamos tão modernos que todo dia tem um devocional, todo dia tem um livro legal, tem um clube do livro, e você é desafiado por tantas essas coisas, e você pensa assim: eu não tenho tempo de ler a Bíblia ela não você tem dificuldade, você não tem alguém, um auxiliador ali. Às vezes eu estou lendo uma coisa e não estou entendendo, mas naquela época também, as cartas vinham de maneira aleatória. Às vezes você estava lendo uma parte de uma carta, e depois de 2 dias alguém vinha e entregava uma outra parte da carta, e vocês trocavam. E a palavra de Deus diz que tudo que foi escrito para que nós pudéssemos aprender, e para que o Espírito Santo falasse através de nós. Se você precisa entender a voz do Espírito Santo, se você precisa entender se pensamentos que surgem na sua mente são de você ou são do Espírito Santo, a própria palavra já traz a resposta. Leia a Bíblia. Eu poderia ter vindo aqui, ministrado em 20 minutos, e agora só tenho 7, falado tantas outras coisas, mas o mais importante é você saber o que você vai fazer lá na sua semana, na hora que não tem fundo musical, que não tem unção, que não tem nada, e que você precisa tomar decisões. A quem eu vou recorrer? Você vai ligar para um líder, um discipulador teu, vai fazer algo, vai ler a Bíblia: eu não tenho tempo, meu líder não está disponível, eu preciso tomar decisões. Deus, o que eu faço? Volte à Bíblia. Esse versículo traz um entendimento tão incrível. Ele diz que a palavra de Deus, aquilo que está escrito, ele tem o poder para dividir e discernir juntas de medulas. Junta a parte grossa, a parte dura do nosso corpo, medula, a parte sensível, fina, fala sobre alma e espírito. A alma quer fazer, ou às vezes não quer fazer, quer retroceder. A alma quer tomar decisão e às vezes já não quer mais tomar decisão. A alma, ela sente, ela precisa de um afago, ou precisa de alguém e colocando a mão sobre você e falava: não, você é capaz, não, você tem um testemunho incrível. A alma precisa disso. Mas o Espírito Santo, que habita dentro de nós, não precisa de nada, tudo já foi concretizado. A palavra de Deus diz que Deus, Jesus Cristo, já venceu definitivamente na cruz do Calvário. Todas as coisas que nós precisamos, desde o primeiro dia da nossa vida até o último dia da nossa vida, já estão todas escritas e acessíveis. Nós precisamos, através da fé, alcançar essas coisas. E nós vamos precisar ter uma disciplina espiritual de oração e leitura da Bíblia. Porque se o osso e a medula estão tão juntos que nós não conseguimos com facilidade dividir uma da outra, nós precisamos de um auxílio espiritual. Esse auxílio espiritual é a palavra de Deus. Ele é capaz de dividir e discernir pensamentos e intenções do coração. Jesus, será que é para eu namorar com a fulana? Ou com o fulano? Com o ciclano ou com a ciclana? Leia a Bíblia. Um dia eu peguei a Bíblia
e falei, Deus, vou fazer uma roleta bíblica aqui. Aqui. E veio um versículo ungido, que dizia bem assim: não tomarás mulher para si, nem aqui, nem em lugar nenhum. Está amarrado isso. Não é para você fazer isso, tá? É para você gastar tempo, porque às vezes você vai querer uma resposta ali, e a tua alma vai ler aquele versículo, e você vai remoer, vai falar, cara, tá aí, o William falou para eu ler a Bíblia, e Jesus está falando isso mesmo, que é para eu pegar um empréstimo de 300 mil reais e construir uma empresa. Que você tenha discernimento. E o segundo conselho que eu dou para você é a oração. A leitura da Bíblia junto com a oração, elas caminham junto. Você lê uma coisa e fala, Deus, parece que eu não entendi, daí você começa a orar e o Espírito Santo vai falar, não, mas não é bem assim. Ou o Espírito Santo vai falar bem assim, pega essa palavra, liga para o fulano e ele vai te ajudar. Ou ele vai colocar um desejo no seu coração de falar com alguém. Eu tenho um discipulador meu que me discipula desde 2013, quando eu conheci ele. Toda vez que eu tenho uma angústia no meu coração, eu mando uma mensagem para ele, falo, mano, só você vai poder me ajudar com isso. E ele sempre tem uma palavra rema, para trazer eu de volta. Às vezes eu estou tão na ansiedade, ou estou tão nas expectativas do meu coração, e ele traz uma palavra da palavra. Quando Jesus estava resistindo às tentações no deserto, o que ele citou? A palavra. Se você não consome a palavra, como que você vai resistir às tentações citando a palavra se você não lê? Como nós vamos buscar conselhos de Deus se nós não lemos a Bíblia? Provérbios, Eclesiastes, Salmos, tantas palavras que trazem discernimento para a nossa casa, para a nossa vida. Tudo que nós temos aprendido, hoje virou moda os coaches trazerem coisas através da palavra. Se até eles que estão lá fora entendem isso, por que nós às vezes insistimos em não criar o hábito de ler a palavra? Aquele fogo, aquele envio, aquela intenção no coração que o Senhor Jesus despertou em vocês através do Espírito Santo, precisa continuar, e ele só vai continuar com disciplinas espirituais. Nós precisamos abraçar a responsabilidade de uma disciplina espiritual, ler a palavra. Ler devocional é muito bom, o devocional que a igreja tem é maravilhoso, nós aprendemos, mas isso é uma parte daquilo que nós devemos fazer. Ah, William, mas você está me chamando então, eu tenho que fazer mais do que eu já faço? Com certeza. Por que para a empresa às vezes a gente faz mais do que a gente é chamado para fazer? Quando eu trabalhava como empregado, eu trabalhava 8 horas por dia, resolvi abrir minha empresa. Já não sei nem mais quantas horas eu trabalho por dia, que às vezes a minha esposa tem que me ligar e falar bem assim, ou você volta de Uber, ou você tem que vir embora agora, já é 9 horas da noite. A gente faz mais por aquilo que a gente acredita, a gente faz mais por aquilo que a gente ama, a gente faz mais por aquilo que tem o nosso coração e a nossa intenção, porque que quando é chamado, quando é ministério, nós não gastamos tanto tempo em oração. Eu estou tão empolgado que parece que a gente vai ter uma bateria acústica no Templo Novo. Parece, não sei se é verdade, né, mas parece. E eu toco bateria desde os 10 anos. E quando eu vim para cá, eu falei, não, eu quero voltar a tocar. Toquei 2 vezes e senti que eu não queria mais tocar. Eu falei, nossa Deus, está um incômodo dentro de mim, e eu comecei a orar. E um dia eu fui dormir e sonhei que eu estava tocando bateria. Só que enquanto eu estava tocando bateria, de repente sumiu minhas baquetas. E as pessoas, e os tons viraram as costas de pessoas. E eu não tocava mais bateria, eu encostava nas pessoas. E eu saí dali da bateria e comecei a encostar nas pessoas no meio. E aquilo para mim, na hora eu pensei, Deus, você quer que eu toque bateria? Enquanto eu estou tocando, estou tocando pessoas. Eu falei, cara, é a confirmação do meu chamado, eu devo tocar. Aí vim e toquei numa outra escala. Quando eu toquei na outra escala, cara, eu não senti nada. Eu falei, cara, eu acho que eu estou no lugar errado, eu acho que eu interpretei errado o meu sonho. E naquele dia eu entendi
que Deus estava me chamando para outra coisa, que não era mais aquilo. Mas se você não gasta tempo em oração, eu tive que gastar tempo falando, Deus, eu sei o que eu vi. E eu estava orando, pedindo para Deus confirmar meu ministério. Eu tenho um caderninho de oração, e lá estava lá, Deus, o assunto sobre bateria, crie um hábito de orar também com um caderninho de oração. E depois que eu tive esse entendimento, através da oração, as coisas ficaram claras e leves. Você saiu daqui, obrigado celular, tá bom, já entendi. Você vai sair daqui, comissionado a entrar no ministério. O Espírito Santo te despertou para um chamado, tem aquecido teu coração, mas na hora de tomar a decisão, na maioria das vezes não vai ser espiritual, você vai ter que tomar a responsabilidade. É muito fácil você jogar para Deus e falar, Deus, você que me mandou tocar bateria, você que me mandou pregar. Deus vai olhar para você, vai olhar para mim e falar bem assim, a parte que corresponde a mim eu vou fazer, mas a parte que corresponde a você, você tem feito? Você tem orado, você tem jejuado, você tem lido a Bíblia? E se eu pudesse falar, durante 20 minutos, algo que realmente vai fazer a diferença na vida de vocês, é isso, leitura da palavra e oração. Vocês vão sair daqui com sonhos, desejos, e vocês vão precisar de um direcionamento de Deus. A Bíblia, ela é capaz, nós precisamos tomar isso como uma verdade. A Bíblia é capaz de dividir a alma do espírito, mas ela não faz só isso, ela traz discernimento. Então, à medida que a alma vai dividindo aquilo que você quer, daquilo que o Espírito Santo quer, você vai caminhando e o Espírito Santo vai discernindo para você. Isso é poderoso. Amém? Se coloque em pé, eu quero orar para vocês rapidinho. Era isso que eu tinha para compartilhar, não quero extrapolar o meu horário. Que vocês tenham esse desejo no coração de ler a Bíblia, de orar mais, porque isso é fundamental. Nós vimos nos hábitos de Jesus, que ele orava muito. Depois os evangelhos foram escritos através de Jesus, e hoje nós temos o prazer de ler quantas vezes nós quisermos o que Jesus fez. Mas ainda temos o dever legal de orar sem cessar. E eu quero fazer uma oração bem específica, eu não queria que você orasse, eu queria orar por você agora. Para que Deus despertasse em nós a responsabilidade, porque é como uma disciplina, às vezes a gente não vai querer. Eu não vou orar porque se eu não quiser vai sair uma oração mequetrefe. Ore mesmo assim. Nosso corpo nunca vai querer fazer algo desconfortável. Às vezes ler a Bíblia é desconfortável, orar é desconfortável. O bom mesmo é comer pizza e fazer churrasco. E na academia também é bom na academia também. Fazer dieta também é bom. Não é tão bom como comer churrasco, né? Mas nós precisamos ter essa disciplina. E eu quero orar para que o Espírito Santo desperte em vocês e desperte em mim também um desejo por conhecer mais a respeito das entrelinhas que só o Espírito Santo traz para nós quando nós lemos a Bíblia. Jesus, eu não quero de maneira alguma, Espírito Santo, trazer culpa nem condenação ao coração das pessoas que estão aqui, ao meu coração, pela falta do hábito de lermos a Bíblia ou de orarmos como deveríamos. Senhor, eu sei que existem tantas literaturas que tomam a nossa atenção, mas que hoje o Teu Espírito Santo, que é capaz de convencer da justiça, do pecado e do juízo, nos convença sobre a importância de amarmos a Tua Palavra, porque é a Tua Palavra que vai trazer algo ao nosso coração quando nós tivermos dúvida, é a Tua Palavra que vai trazer a paz ao nosso coração quando nós precisamos tomar decisões, é a Tua Palavra que vai trazer mudança de caráter na nossa vida. Senhor, desperta agora o desejo no nosso coração de buscarmos mais a Ti em oração, buscarmos mais a Ti com o hábito de lermos a Bíblia, e que o Teu Espírito Santo comece a trazer revelações que ainda nós não conhecemos, a respeito de versículos, de capítulos que nós já lemos tantas vezes. Jesus, que o Senhor deposite em nós, ó Pai, o desejo por Ti.
Senhor, se tem pessoas que têm aqui dificuldade de memorizar versículos, que o Senhor traga, ó Pai, o desejo e a prática e uma unção para que nós possamos memorizar a Bíblia. Que no momento de tentação nós possamos citar a Tua palavra, assim como Jesus Cristo fez. Que no momento que nós estivermos com pensamentos depressivos, versículos que trazem esperança ao nosso coração venham à nossa mente e nós possamos proclamar. Que todos os dias pela manhã nós possamos ter o hábito de ler a Bíblia e declarar bênção sobre as nossas vidas, assim como está escrito na Bíblia. Senhor, traz essa responsabilidade ao nosso coração, para que aquilo que o Senhor plantou na vida dessas pessoas, no acampamento, Jesus, em cultos, em momentos em secretos, Pai, possam ter uma base firme e fundamentada em Ti, que todo o nosso eu caia por terra, e aquilo que o Senhor tem feito em nós, possa ser despertado, Pai, em nome de Jesus, amém, amém.